Oi, Rúbia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo Tá me bem? ouvindo bem? Tudo certinho? Estou ouvindo bem. Aqui o áudio tá É, perfeito. tá perfeito. Beleza, Bom, então. obrigado mais uma vez, né, por aceitar o nosso convite aí. Acho que foi muito legal esse alinhamento que a gente teve na nossa conversa nos últimos dias. Aí. Eu gostei bastante da proposta dessa live, acho que vai ficar bem legal. Ah, espera, a gente tá aqui para contribuir, né? Vamos tentar fazer um pouquinho diferente as coisas, né? Acho que vai ser bem bacana assim. Acho que a abordagem, como tu falasse, trazer a prática, ela é bastante importante, né? Não adianta a gente falar num conteúdo sempre de uma forma genérica, né? A gente tem que entrar nos pontos, debater. E a gente aceita aí o pessoal realmente que traga contribuições também, consiga, vamos dizer, nos questionar de repente um pouquinho mais, né? De repente a gente acha que tudo é normal, mas quem está lá na ponta, a gente sabe que não é bem assim, né? O dia a dia tem muitas situações, então acho que é bem bacana a nossa proposta. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Não, ainda mais numa situação de correria, de crise como essa, né? Nossa, as pessoas, o pessoal realmente está precisando pensar em coisas É, que consiga realmente aplicar. Então, bom, é como verdade. a Rúbia já adiantou aqui, então também, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, tiver qualquer interesse maior em qualquer pergunta, assuntos que a gente estiver tratando, vai encaminhando aqui pelos comentários que a gente vai fazendo esse bate-papo bem à vontade mesmo. Então, só para apresentar aqui para quem talvez não conheça, né, a nossa entrevistada hoje, a Rubia Albers Magalhães, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, especialista em planejamento tributário e em controle de entidades do terceiro setor, mestre em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, também empresária contábil, atuou como professora na Sociedade Educacional de Santa Catarina, SOCIESC, eleita conselheira do CRC desde 2006, durante 4 mandatos foi vice-presidente de Registro e Administração de Finanças. Atualmente é a nossa presidente aqui do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Né? Para quem talvez não seja aqui do estado, que possa estar nos acompanhando aqui pela live. O que eu também acho muito interessante o perfil da Rúbia é também o fato de que já é palestrante, inclusive, nos temas de ética profissional, rumos da profissão contábil, né? Importância da contabilidade para a gestão empresarial, contabilidade assessorando os negócios, que acho que são dois assuntos que a gente vai tratar bastante hoje, né? E contabilidade e inovação tecnológica, que é um assunto que, para mim, me chama muita atenção, assim, me fascina. Inclusive, participei do congresso, foi ano passado, teve o Congresso Mundial de Auditoria, WRAS, que houve aqui no CRC, Santa Sim, Catarina. sim. Ah, excelente, né? Realmente. Nossa, foi Muito um evento. bacana. Foi ótimo. Evento excelente. E, bom, e para quem for da área da contabilidade aqui também, que está nos acompanhando pela live, já vou até aproveitar para adiantar que a gente vai ter em breve aí um curso na plataforma voltado para o pessoal da contabilidade, né? Vai ser um curso de Direito Tributário para contadores, para contadoras, que a gente vai gravar agora semana que vem, dia 14 de maio. Então, até o final do mês aí deve estar disponível na plataforma. Bom, então, entrando aqui um pouco na nossa pauta, como a gente já falou, né? A gente pensou em gravar essa live, claro, em razão da atual crise do coronavírus, né? Mas é fato que o empresariado brasileiro já quase está acostumado com crise, né? Isso até tem sido alvo de algumas piadas assim que eu tenho visto nos últimos dias, porque talvez um dos segredos do brasileiro é que a gente está sempre em crise, a gente sempre tem alguma crise, algum problema grave acontecendo, seja a nível municipal, estadual, federal, e a gente tem essa resiliência, a gente tem esse espírito empreendedor apesar de tudo isso. Então, claro, a gente teve algumas crises recentes, crises políticas, institucionais, as situações que não cabe a gente tratar aqui nesse momento, mas nesse momento, então, a gente pensa sempre, a gente percebe ainda mais a importância do contador, da contadora e da contabilidade em tempos de crise como o atual, né? Então, houve até, inclusive, uma referência que nós gostamos bastante, eu e meu sócio aqui da escola, o Lucas, que a gente lê alguns conteúdos das pessoas fazendo referência ao contador, a contadora como o médico da empresa, que está lá na linha de frente do combate ao coronavírus para que a empresa não feche, para que a empresa persista. E acho que realmente é uma metáfora que faz muito sentido, assim, porque a gente como jurídico, eu como base da área do direito, a gente na verdade, é mais consultoria, mais orientação, aquela questão um pouco, às vezes um processo judicial, enfim, mas a contabilidade é que está na linha de frente mesmo. A contabilidade é que, quando sai uma medida provisória, tem que fazer aquilo acontecer, tem que colocar aquilo ali na prática, tem que orientar, tem que calcular e ajudar nessa tomada de decisão.
Então, em situações normais, a gente já vê as contabilidades, em geral, trabalhando num ritmo muito acelerado e jornadas extensas, enfim. E na crise do coronavírus, com tudo isso, talvez a gente tenha. Eu vi algumas contabilidades que são meus parceiros, são meus colegas que trabalham comigo, eu percebi que a demanda de trabalho se agravou muito, aumentou muito. E aí eu acho que essa seria uma primeira questão que eu queria te questionar, Rúbia, nesse sentido, assim, como dentro desse cenário todo de crise e aumento de demanda, a gente teve essas mudanças de home office, de trabalho à distância, e queria saber como é que você viu essas mudanças nas contabilidades, assim, o que você sentiu? Se esse perfil talvez seja um perfil que fique, que vá se adaptar às rotinas das contabilidades, para o contador, assim, como é que você viu essas mudanças que estão acontecendo? Bom, primeiro, né, te agradecer, né, e não só, como dizia, em nome da Escola Brasileira de Tributos, né, em teu nome, e do Lucas também, que entrou em contato comigo e tal, então bem bacana, acho que essa parceria funciona muito legal, eu digo advogado com o contador, a gente trabalha diariamente, sempre, a relação é muito próxima, então assim, parabenizar a tua ideia de a gente fazer uma live, que parece uma coisa bem descontraída, bem gostosa, é realmente um bate-papo. Então, acho que assim, a tua abordagem aqui inicial, ela é bem correta, quando a gente está falando que o contador ali está na saúde financeira das empresas, né? Então, aqui eu também já pego a carona, que como eu também participo de grupos a nível nacional, o que aconteceu? O governo do estado aqui colocou como atividade essencial. Isso para nós também nos fortaleceu bastante. E é bacana esse reconhecimento, né? Isso é muito legal mesmo. Então, assim, o que eu digo? Esse momento agora é um momento, para mim, de oportunidade. Mas o que mais o nosso profissional teve que fazer? É se reinventar, né? Ele aprender a utilizar as novas tecnologias, né? Adaptar essa situação que foi desconhecida pela maioria, né? A gente muitas vezes utilizava essas rotinas e tal, mas era esporádico. Como diz, de um dia para o outro, de repente, fecha tudo, e aí, como é que nós vamos fazer? Né? Então, assim, o que aconteceu? A gente realmente teve que mudar a nossa rotina, o nosso jeito de se relacionar, tanto com os nossos empregados, nos nossos escritórios, né, como eu digo, na sociedade em geral, como é que a gente ia trabalhar? Todo mundo estava com aquela estrutura? Não, não era bem assim. Mas a gente teve que se reinventar. E a gente faz isso com uma maestria muito legal. Porque ela se traz, a gente teve medos, né? O que vai acontecer? Né? Tanto que uma coisa bacana, assim, que eu falo justamente em nome do Conselho Regional de Contabilidade, a gente foi logo buscar na Receita Federal a situação de a gente conseguir postergação como dizem, de prazos, tanto dos tributos como as obrigações acessórias, para as pessoas conseguirem realmente se readaptar a esse novo momento, né? Então, assim, ó, a gente conseguiu sim fazer. Só que a gente vê, e daí, na realidade, eu não posso pensar só em, vamos dizer, Grande Florianópolis ou escritórios maiores, eu tenho que pensar a nível geral, né? Vamos dizer, principalmente aqui no nosso estado de Santa Catarina, que alguns escritórios, eles se adequaram de uma forma bem tranquila, o home office, mas outros nem tanto. Que a nossa demanda vinha direto, mas a polícia está querendo fechar o escritório e tal, então assim, as demandas no estado foram realmente bem grandes com relação a isso. E daí a gente trabalhou dessa forma também com o governo do estado, que eu acho que também fizemos um trabalho bem bacana com eles, e eu acho que assim, tá todo mundo bem junto. Então assim, a parte do home office, eu vejo assim, ó, que hoje, vamos pensar para frente do home office, tá? Dá para adotar? Dá para adotar sim. Só que tudo na vida, né, tem vantagens e desvantagens, né? Como a gente vai controlar essa produtividade? Já muda um pouquinho o modelo de negócio que a gente tem ali. Pô, o que a gente vai precisar fazer? Né? Tanto pensando nos nossos empregados, que daí já tem que ter um contrato, né? Ali que tu pode já me ajudar, é diferente, né? Com toda essa nova, eu vou dizer, nova política, né? Como que vai se dar isso? Então, a gente tem que pensar num todo. Não dá para pensar, vou fazer isso. Daí também a própria estrutura. Como que a gente vai fazer dentro do escritório?
Acredito que a nível, vamos dizer, que a gente pensa na maioria que isso vai acontecer, não acredito não, tá? Que depois, pós-pandemia, que a maioria vai permanecer, não, eu não acredito que isso. Mas assim, ó, abriu uma brecha muito bacana das coisas começarem. A gente aqui dentro do nosso escritório, nós estamos trabalhando ainda hoje num rodízio em torno de até 30% de pessoas. O restante está todo no home office. E de uma forma legal, começamos já agora a adquirir as ferramentas para mensurar o trabalho. Seria hipocrisia minha dizer assim, ó, o pessoal trabalha fora, em home office, consegue produzir da mesma forma. Não, não consegue. Ela cai a produtividade. Só que daí a gente começou, nós temos pessoas, então a gente começou, como que a gente vai fazer isso? Daí ideias, sugestões, daquela história, a pessoa que está em casa, não ficar de pijama o dia inteiro e trabalhar, né? Então, assim, a gente traz algumas coisas, então, assim, incentivos, tem uma equipe que, vamos dizer, incentiva isso, então, mas é uma estrutura nova, tá? Acho que é viável, sim, mas tem que se colocar tudo na balança, o que vale mais a pena, né? E lembrar as questões trabalhistas, né? A modalidade, tudo que prevê a CLT, então toda essa parte a gente tem que ver. E principalmente, consciência, disciplina e comprometimento de uma equipe para dar certo, né? Sim. Então, Mais agora ainda, com relação... né? Então é viável, sim, dá para fazer... Tecnologia teve que se moldar, então cada um também tem que saber dentro da sua estrutura o que consegue fazer. Tá? Então, mas isso aí eu acho que está bem tranquilo, eu acho que é o novo passo, né? E é bacana porque dentro das dificuldades você se reinventa. E isso que eu acho que é bem legal, né? A gente sempre sai melhor no final das contas, né? Isso, exatamente. No final a gente sempre faz a coisa melhor acontecer, né? Eu sei que ninguém, como diz, aquele medo inicial não vai dar. Isso é a resistência do ser humano. Não é do contador, mas sim do ser humano, né? Agora, com relação às reuniões à distância, gente, eu acho que nós demos um passo assim à frente muito rápido, que a gente não daria em em outro momento. Então, hoje eu vejo que isso é uma realidade bacana. Ó, a gente está aqui ó, numa live conversando, bem tranquilo, né? Num bate-papo. E assim, com os clientes eu tenho feito. No conselho a gente tem, inclusive com isso, a questão de tempo é fantástica. A gente não se desloca mais a lugar nenhum. Então, até às vezes, o que acontece? A gente coloca o fonezinho, continua a trabalhar e já está pegando mais conteúdo, até inclusive os cursos online, né? Então, assim, ó, tudo isso, a parte das reuniões à distância, daí eu já pego a carona também com todas as videoconferências, cursos, e isso está, como diz, engrandeceu muito. O nosso conteúdo, nesse tempo, foi muito grande, assim, uma loucura. E daí achei bem bacana quando tu falasse ali dessa nossa parceria, que eu acho que também é bem bacana a gente conversar, quando falar, saíram as medidas provisórias, vocês estavam na ponta. Olha, quero dizer uma coisa aqui, que foi uma loucura isso. Agora as coisas já estão bem mais, como dizem, tranquilas, né? Mas assim, anunciava a medida provisória, o cliente já ligava. E aí eu consigo fazer o quê? Aí em alguns momentos eu cheguei a dizer, gente, não consegui nem ler ela direito. Quanto mais estudar para passar as melhores alternativas para vocês. Mas isso é bacana, porque é a demanda que aconteceu com relação à nossa profissão. E muitas vezes a gente trocou várias ideias aqui, até estou vendo alguns advogados aqui juntos, que a gente também trocou ideia com vocês. Então, assim, será que é isso? Daí, de repente, saiu alguma coisa dali. Então, muita coisa surgiu. E, assim, essa união, eu acho que tanto, não só com parte que a gente, vamos dizer, teve uma integração maior com o empresário, mas também com os próprios advogados. Acho que essa nossa relação, cada vez, ela está muito mais bacana. Então, acho que é momento de a gente colocar, assim, ó, no sofrimento, a gente se reinventa e a gente faz bem melhor tudo, né? Então, acho que é bem bacana mesmo. Essa questão das reuniões online, eu percebi nesse aspecto da reunião online que eu percebi mais ganho de produtividade, assim, sabe? Em razão, como tu falou, a gente não perde mais, não perdeu mais tempo de deslocamento, enfim, e isso com certeza gerou um benefício nesse aspecto, né?
Um ponto que eu até estava pensando antes também, que eu tenho um colega de uma contabilidade aqui de Palhoça, que a gente tem uma proximidade maior, e eu lembro que, inclusive nas questões, no contrato dele com os clientes, ele colocava um valor menor para o cliente se o cliente encaminhasse a documentação para ele por meio digital, dentro do software dele ou dentro de um drive na nuvem, dentro de um padrão que ele queria. Então, se o cliente me transmitir os documentos dessa forma, eu consigo cobrar menos do cliente, porque eu vou demandar menos da equipe para organizar essa documentação, para fazer esse lançamento, enfim. Talvez, eu não sei se vocês perceberam alguma coisa nesse sentido, mas talvez isso possa ser uma herança favorável desse período de quarentena, quando a pessoa não tem mais como entregar o documento físico, se obriga a usar esse sistema digital e talvez continue usando isso. Talvez nesse sentido a contabilidade possa se beneficiar. Não sei se vocês perceberam alguma coisa assim. Não, na realidade, assim, dentro da minha empresa de serviços contábeis, a gente exatamente uns 2 anos atrás, na realidade, assim, quando começou mais, a gente realmente, a nível de modelo de negócio, a gente se adaptou a essa realidade. Então, onde a gente fez essa propositura aos nossos clientes. Quem quer, vamos dizer, deixar tudo lá na nuvem ou num drive, aí dentro de cada realidade do negócio, na realidade ele tinha uma redução, inclusive, de honorários. Porque a rentabilidade é muito maior. Então, assim, além disso, depois eu até vou comentar sobre outras ferramentas, como a gente disse, bastante com relação à prática, o que realmente a gente pode oferecer. Então, eu até vou trazer algumas sugestões para mostrar, dá para fazer sim. Porque eu sei que todo mundo queria uma receita de bolo, né? Para usar, mas nas empresas nós não temos como fazer. Mas, assim, ferramentas que a gente pode utilizar no escritório, aí sim, eu acho que são construções, inclusive se os nossos ouvintes aqui que estão participando tiverem outras sugestões, eu acho que é bacana isso, é essa troca de informações. Né? Mas isso aí hoje é muito usado e eu digo que além de, vamos dizer, deixar os documentos lá arquivados ou na nuvem ou no drive, o teu controle é muito mais fácil. Né? Vamos pensar alguns anos atrás, eu vou lá no arquivo pegar se eu paguei uma conta. Cara, isso não existe mais, né? Nossa, eu estou falando contigo, se alguém me perguntar aqui, eu vou lá olhar se tá a conta paga ou não. Então, assim, tudo isso mudou, né? Então, eu acho que é bem bacana, mas isso acelerou o processo. Né? Então, a gente tem que pensar em ganho, né? O ganho é que essa tecnologia, como diz ela, essa parte ruim, vamos dizer, né? Da parte da saúde, eu digo saúde do ser humano, ela trouxe favorável como dizem, à contabilidade, não aos negócios, gente, porque tem muito negócio numa situação bem complicada, economia, etc. Nós não estamos entrando nesse mérito, né? Não que de repente é visto, ela só está achando que é tudo bom. Não, pera lá. Não é isso. É que a gente está olhando para os nossos, como dizem, com as nossas ferramentas, o que a gente está utilizando para esse momento, né? Sim, que a gente consegue, né? Aqui até um outro ponto, até indo um pouco até na pergunta aqui da Vanessa, da Casaroto Consultoria, aqui, nossa amiga, que trouxe aqui a visão dela, né? Que ela vivenciou nas empresas que já possuem uma certa organização, a consultoria conseguiu fluir bem, mesmo estando online. E aí ela nos perguntou aqui como é que a gente está enxergando isso na contabilidade. Acho que a gente já foi respondendo um pouco aqui agora, né? Tudo sobre esse ponto. Mas até entrando um pouquinho nessa questão de inovação tecnológica e dessas inovações, novas ferramentas, né? A gente tem visto muito conteúdo na área contábil falando sobre automação de processos, automação de tarefas, lançamentos, né? Tem as contabilidades, eu não sei se o nome técnico seria esse, mas contabilidade online, né? Essas contabilidades na nuvem, assim, que você contrata à distância, só envia as informações. E o pessoal, eu tenho lido assim que o pessoal fala muito sobre a importância da tal contabilidade, que eu também não sei se é o nome técnico correto, você me perdoa, mas de uma contabilidade consultiva, uma contabilidade mais próxima da gestão do negócio, né? E então, aí até você comentou que tem algumas sugestões de ferramentas, acho que esse é um momento legal, se você quiser nos indicar algumas ferramentas que você entende, que possam ser úteis nesse momento, assim, para essa questão. Tá, então, bom, primeiro agradecer a Vanessa aí, que tá com a gente aí também, como diz, parceira. Na realidade, assim, o que eu vejo?
como eu uso sempre essa expressão, oportunidade, porque eu acho que é o momento da oportunidade. Então, assim, ó, as empresas que já estavam organizadas, vamos dizer, com só a documentação, como a gente falou, ou nas nuvens, ou como dizem, independente no Drive, a forma que ela já vinha fazendo, essa nada mudou, né? Porque ela já estava nesse cenário. Agora os outros, eles começaram, como dizem, eu tenho que me adaptar ao novo cenário. Então, assim, eu acho que ali a gente já conseguiu construir, deu um avanço, avançamos. Então foi bem bacana. Agora, quando tu falas a nível da contabilidade consultiva, eu acho que é o nosso passo que a gente está dando à frente agora também, né? Mas o que tudo a gente precisa? Está agregado realmente à tecnologia, porque a tecnologia hoje é a mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque tudo que é repetitivo, na realidade, daqui a pouco a tecnologia ela vai fazer sozinha. Então, o que é a consultiva? É realmente eu poder ajudar o meu cliente. Eu poder trazer informações que contribuam ao negócio. O que a gente percebe que muitas vezes o próprio empresário, ele não sabe o que a contabilidade faz. E é o que eu digo, falta informação. Já me deparei em várias situações quando cobra algum documento adicional do cliente. Para que você quer saber isso? Quer dizer, quanto mais eu tenho de informações, mais eu consigo ajudar o cliente. Então isso, eu sei que tem uma certa barreira com relação a isso, mas a gente precisa quebrar essas barreiras. Então é um tempo que a gente precisa utilizar para estar aliado ao nosso cliente, né? ao empresário, porque isso vai nos fortalecer bastante. E o que eu vejo? Que a gente não vai mais perder tempo com aquelas tarefas repetitivas e burocráticas. Eu acho que agora, de novo eu vou falar, acho que a tua palavra, reinvenção e inovação, é o momento. A gente deve se reinventar e inovar sempre, sempre. Com isso, a gente ganha o quê? Precisão, a rapidez, segurança nas nossas rotinas dos nossos escritórios. Tá? Então, as empresas conseguem. E de que forma? Bom, né? Na verdade, eu já vinha trabalhando, o que aconteceu? Eu consegui conquistar mais clientes que não faziam algumas situações. Mas, assim, de forma, pensando a tecnologia a nosso favor, para a nossa contabilidade, e a gente conseguir fazer essa parte repetitiva, mais rápida, principalmente, então, são os documentos digitais, a importação de dados, né, que a gente consegue, inclusive, pelas notas fiscais eletrônicas, que a gente já puxa do sistema, quer dizer, isso nada mais é lançado. As integrações dos sistemas financeiros com a contabilidade. Eu acho que é outra situação. Inclusive, nesse momento, tem vários softwares pequenos, esses BPOs, que eles até para empresas pequenas mesmo, eles oferecem gratuitamente. O que eles querem? Na realidade, a intenção deles é que esses BPO, essas empresas, elas começam com o seu controle a crescerem e depois, num certo estágio, daí sim, eles vão ter um retorno para essas empresas. Então, elas criaram os BPOs para empresas bem pequenas. Então, assim, é aquela história, começar a organizar a sua empresa, porque com a organização e controle, a gente consegue ter projeções, o que a gente está fazendo agora? Não adianta a gente só analisar o nosso histórico anterior. Nós precisamos fazer projeções para o nosso cenário, que agora para frente, pelo menos os próximos 3 meses, na realidade eles não mostram nada favoráveis, exceto uma outra atividade. Mas vamos dizer, num contexto macro, a maioria não é o caso. Então, a gente tem que ter exatamente essas situações que a gente deve ver. Nós também temos em empresas de software, elas também trabalham com analista digital. Na verdade, nós aqui temos. Então, por isso que eu estou colocando que eu sei que alguns sistemas contábeis, mas eu não gostaria de fazer propaganda para nenhum sistema, tá? Aonde
ele reconhece um documento através da imagem. Ele já faz o lançamento automaticamente para a contabilidade. Então, assim, pô, são ferramentas muito bacanas, né, que você consegue, com isso, otimizar o teu tempo, né, de lançamento, conciliação. E o que tu consegues fazer? Aumentar mais a tua disponibilidade para efetuar análise e realmente estar perto do teu cliente. Entender qual é a dor dele, né? Já que a gente está trabalhando com a saúde da empresa dele, qual é a dor? O que ele precisa? Né? Então, assim, de uma forma então resumida, então eu diria os documentos digitais, né? A importação de dados, que também a gente pode importar através de OFX ou XML, o próprio Excel, todos os sistemas hoje a gente consegue importar de uma forma bem tranquila, aqueles extratos bancários, cartão de crédito. Então, isso hoje, essa parte ali não existe mais do que tu lançar. Aí a integração de alguns sistemas financeiros, aqui eu até pensei de colocar os mais conhecidos aqui no estado, né? Que é a Conta Azul, OMI, Nibo, entre outras, né? E que algumas têm dessa forma gratuita. Aí o analista digital. Então, acho que isso tudo a gente consegue agregar bastante com cada escritório. Eu sei que quem nunca teve nada para começar a construir, não é tão fácil. Essa dor eu sei. Mas assim, ó, a gente sempre tem que pensar um dia após o outro. E cada dia vai ser melhor. Independente que eu possa me considerar que eu estou atrasada, mas tu nunca está atrasado. Você está à busca de perfeição, à busca de melhorias. Então eu acho que é isso. E isso que eu vejo no nosso profissional da contabilidade. Ele sempre se reinventa. Eu sei que ele reclama, eu também sou assim. Ah, por que aconteceu isso e tal? Mas o que é o bacana é que a gente conquista. E nós conquistamos esse nosso espaço. Então hoje, com todas essas divulgações, eu acho que está bem bacana. São oportunidades mesmo. E vamos ter que estar perto do nosso cliente para entender ele. Tem ainda cliente resistente também. Não, mas não sei o quê, querendo só olhar o financeiro, né? Mas muitas vezes, o que eu vejo? Que as próprias empresas, elas não têm, quando a gente fala empresas, daí as pequenas e as microempresas. Não, as demais não entram nesse controle, tá? Nessa situação. Mas essas empresas, elas têm o quê? Se elas têm dinheiro, a receita delas paga os fornecedores, as despesas que elas têm e os próprios rendimentos que os sócios precisam, eles nunca se preocuparam com nada. Essa é a questão. Então é aquela história, é na dor. Eu preciso ter a necessidade de alguém me auxiliar. Então, daí nós entramos num momento bacana. Eu gostei muito quando você falou também ali que muitas vezes hoje o empresária, ele nem sabia o que a contabilidade faz, nem entende a fundo o que a contabilidade faz, né? E esse é um ponto que eu vejo muito, assim, essa mudança para esse foco de contabilidade consultiva, como você falou, quer dizer, buscar essa ferramenta de automação, de extração de documentos, que facilite a sua vida, que tire um pouco o seu foco dessa tarefa repetitiva, para que você possa dar atenção para o cliente, entender o cliente, como você falou, entender a dor dele. Sendo médico da empresa, eu preciso entender a dor dessa empresa para poder melhorar essa saúde financeira dela, vamos dizer assim. E aí, quando o empresariado não entende o que a contabilidade faz, ele acaba vendo a contabilidade como custo, né? E aí eu falo assim, como ele não vê como alguém que realmente pode sentar na mesa junto com ele e ajudar ele a tomar uma decisão estratégica, uma decisão de gestão. Ele questiona por que a contabilidade está pedindo tal documento, por que você quer saber isso, como você relatou, né? Quer dizer, se ele tivesse entendido o que a contabilidade faz, ele iria querer que a contabilidade tivesse acesso a toda a informação possível, justamente para poder ajudar ele, né? Quanto mais informação a contabilidade pedir, melhor. Quer dizer, mais informações eles vão ter, mais interessados eles estão no meu negócio. Mas, às vezes, não é essa cultura que a gente enxerga, né? Infelizmente. Mas eu acho que daí é a comunicação, né, Henrique? A comunicação entre as partes. Na realidade, a gente tem que conhecer muito bem o cliente para saber o que a gente pode oferecer, né? Entender a dor dele. Não é dizer assim, ai, que chato que ele está me dizendo, que ele está com problema. Não, é o que eu digo. Eu fico muito feliz quando ele não entende e quando ele tem algum problema, que eu estou dizendo que eu consiga auxiliá-lo. Não é na questão
né, de outro lado. Sim, Mas eu digo, sim, se todo mundo conhecesse, não ia precisar do meu trabalho, não é? sim, Então, sim. Que isso é bom que ele tenha importante a gente... confiança, né? A confiança é bacana quando algumas vezes a gente diz, até para as pessoas físicas, quando a gente vai fazer declaração de imposto de renda pessoa física, a gente diz assim, mas você consulta a gente durante o ano, porque é muito mais fácil você consultar durante o ano do que depois no próximo ano, quando eu for fazer a tua declaração, eu não tenho aquilo, ou eu vou lhe dizer, agora você tem que pagar coisa retroativa. Então, É, essa confiança, que na realidade isso é muito do nosso cargo de profissional da contabilidade, que a gente tem que dar essa confiança para o nosso empresário, para o nosso cliente, isso eu acho que é muito bacana. Então, agora, hoje, é usar sempre a tecnologia a nosso favor, né, para reduzir os custos operacionais e tá voltado o nosso olhar diretamente para o nosso cliente. Acho que isso é o que a gente vai poder fazer, vai fazer estratégico, e acho que isso é bem, bem bacana, e a gente vai conquistando um espaço cada vez melhor e maior. sim. Inclusive vai também no mesmo sentido aqui do nosso amigo também, professor André Lemos aqui, que mandou um comentário aqui na nossa live, Legal. comentando que realmente não tem realmente essa necessidade de dispêndio de dinheiro para atingir essas questões de novas tecnologias. Como a Rúbia nos trouxe aqui até alguns exemplos de sistemas que para as pequenas contabilidades são gratuitos, né? Então a gente realmente não precisa investir dinheiro para isso, né? É mais uma, como o André destacou, criatividade para otimizar já é inovador. Perfeito, porque essa aceleração das mudanças, né? Compliance, importância do compliance, isso também que cada dia tem mais valor, né? E a gente viu essa aceleração, mas viu essa aceleração fazendo acontecer muita coisa que a gente via que ia vir em algum momento, a pandemia só acelerou, né? Isso, Eu só queria, acelerou. é, Só eu acelerou o queria processo. Isso. Perfeito. Eu queria até aproveitar esse gancho para a gente, que a gente falou aqui, né, que alguns empresários talvez hoje nem entendam muito bem o que a contabilidade faz. E nunca se preocuparam, talvez, em ter um balanço, uma DRE que realmente representasse a realidade das suas empresas, né? Nesse momento, eu vejo assim, quase como leigo, mas eu vejo que a empresa que tem essa informação hoje, que tem um balanço com histórico, que tem uma posição atual mais confiável, consolidada no relatório, uma DRE mais real, me parece que ela já vai conseguir ter decisões mais sólidas, ter decisões mais firmes sobre qual é a real situação de saúde financeira dela e quais os próximos passos. Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, Rubia, sobre o que você vê assim, dessa questão, dessa relação, da importância de ter hoje na mão essa informação representando a realidade, e do ponto de vista financeiro, da consultoria financeira, assim, o que uma contabilidade poderia fazer para um cliente dela para ajudar? Eu imagino aqui talvez alguma coisa, reanálise de custo fixo, reanálise de custo variável. O que você vê assim que poderia ajudar, que o contador poderia vir a oferecer como uma solução para a empresa dele nesse momento? Tá, então vamos tentar dividir os blocos Na verdade, eu fiz duas perguntas, isso, né? tá. Vamos por Pois é, partes. quando tu fala do que, vamos dizer, poderia agregar nesse momento, né? Eu acho que esse é um momento realmente que é indispensável para a gestão do negócio, a contabilidade, que na realidade a gente tem que conhecer. Daí eu acho que eu já separaria duas situações. Uma é de quem tem, gente, tá muito fácil. Olha, tenho vários clientes que assim, ó, a conversa hoje, ela só deu meio que uma sequência. Ela foi muito simples, porque tu já tem todas as informações, né? Então, assim, ali eles veem o benefício de você ter a contabilidade, o que você pode fazer, porque na realidade tu já faz uma análise mensal. Então, o que tu só fizesse? Mudasse da tua prospecção para os próximos 3, 6 meses. É o que, na realidade, a maioria a gente fez. Ali começou em março, né? Pensando março, na realidade, até dezembro. Né? Só que ainda março a gente estava, e daí o que acontece? Acabou o mês de março, já começamos a analisar novamente o abril que a gente tinha pensado, será que é aquilo? E assim, mês a mês, a gente está buscando e realinhando o que a gente tinha projetado. Então, assim, ó, aquele acompanhamento. Né? E daí, lógico, vieram essas MPs e tal. Então, isso tudo. Alternativa, conseguimos postergar isso ou não. Só que dentro do quê? Dentro de um cenário correto. Porque não adianta a gente só pensar, vou postergar, mas será que lá em outubro, novembro, eu tenho condições de pagar 2 tributos?
né? Uhum. Ou, como é que eu vou fazer? Ou será que eu vou agora simplesmente reduzir a carga horária de trabalho do meu funcionário aqui, independente que eu vou reduzir só o pagamento, não consigo alavancar, não consigo me reinventar no meu negócio? Quer dizer assim, ó, tem uma série de questões estratégicas que a gente deveria pensar. Então é o que eu digo, quem tem o seu... Eu vou fazer só uma correção, tá, ô Henrique? Não balanço, porque o balanço, ele é do ano. Então ele fechou, quer dizer, aquela informação. Seriam os balancetes de acompanhamento, balancetes de verificação que a gente acompanha mensalmente. Então eu sempre, até quando eu respondo, eu boto balancetes / balanço, tá? Para a gente fazer um acompanhamento. E as demonstrações de resultados são muito boas, porque o que a gente faz? A gente faz comparabilidades. Então a gente consegue comparar, dependendo se é uma empresa do comércio, uma indústria, ou se é um serviço, o teu custo, como que tu conseguiu gerar aquela receita com isso, fazer as comparabilidades, então, mês a mês com o teu faturamento, o que eu estou gastando de custos fixos, os custos variáveis, então, todos, o que eu consigo reduzir. Então, é um momento de sentar e pensar, o que eu vou conseguir reduzir? Né? Então, eu já pago, eu já tenho alta despesa financeiras com outros empréstimos. O que eu vou ter que fazer? Então, na realidade, isso tudo é importante a gente discutir. Eu digo, as minhas reuniões hoje online aqui, direto, são isso. Vamos discutir isso. E o que também fica bacana? Eu coloco na tela, vamos analisando isso e vamos vendo. Né? Então, assim, ó, a tecnologia está ajudando também nesse sentido. Então, quem tem contabilidade, está tudo jóia. Beleza? Estamos conseguindo trabalhar de uma forma muito mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, daí quando eu falo na oportunidade, aquele que não tem nada, ou, vamos dizer, o nada era somente para a parte, vamos dizer, legal, governamental. Exigências, o que era exigido era entregue. Então, vamos lá. As informações através das declarações, né? Que independente se é do simples, lucro presumido, lucro real. Lucro real não é porque daí na realidade tem que ter contabilidade, né? Mas eu digo nas duas outras propostas, né? Então, assim, ó, se os dados não são de acordo com realmente o espelho da empresa, eu vou ter que construir. Então, é uma oportunidade. Eu construir, eu estou perto do meu cliente e eu vou conseguir fazer a diferença para ele. Lógico, vai me demandar muito mais trabalho, mas o que eu estou conseguindo? Eu estou conseguindo avançar com relação ao meu cliente, porque eu estou conseguindo apresentar resultados, conseguir estudar com ele, e daí com isso eu começo a conhecer melhor o negócio dele, e com isso eu consigo também ajudar ele no ponto estratégico, porque ele vai me contar o que ele está fazendo, como que ele faz. De repente, eu chego a alguns momentos a olhar outras atividades, outras empresas da mesmo ramo de atividade e ver o que elas estão fazendo, e depois eu ligo para o cliente, se eu chegasse a pensar nisso ou naquilo, então a gente começa a pensar estratégico. Então a comparabilidade, tu vai ter que fazer ela toda meio que na mão, porque as suas informações da contabilidade não dá. Aí ele começa a questionar. Daí, ou melhor dito, a gente se antecipa e diz, pois é, se a tua contabilidade ela já estivesse com essas informações, olha quanto fácil seria. A gente já teria essas informações, então agora não, mas independente, vamos passar para frente, vamos fazer uma perspectiva, que daí a gente trabalhou principalmente nos 3 próximos meses e vamos analisando todo mês. Né? Mas a facilidade da contabilidade geralmente é essa mesmo, de a gente ter essas informações e nesses dados ali, principalmente quando a gente fala em empresas com estoque, na verdade tem empresas que têm um estoque muito grande ou não sabem quais são os produtos que mais saem quando são produtos diversificados. Então, assim, ó, eu digo, o contador, ele é muito rico de informações, mas muitas vezes, em função do excesso de obrigações acessórias, a gente não consegue dar atenção que deveria ser realmente para como dizem, para o nosso cliente, né, o empresário. Aquela história de acaba trabalhando mais para o fisco do que para o cliente, às vezes, né? Dependendo do perfil e da ferramenta, né, que a contabilidade usa. Exatamente.
o professor Teovino aqui também, que trouxe um amigo também comentou aqui da importância das Amigão. demonstrações contábeis financeiras para tomada de decisão, né? É isso, Isso. como o José trouxe, né? Também aqui é base para a gestão das empresas. Até tivemos um comentário aqui da nossa amiga aqui, da Givânia, também lhe parabenizando pelo desempenho na gestão do Ô, CRC. querida, hoje é aniversário dela, ó, parabéns! Oh, parabéns, Amiga parabéns, muito obrigado por querida, estar nos obrigada, acompanhando hein? Que aqui legal, que inclusive esse dia bacana. ótimo. Isso, Deixa eu aproveitar, você comentou um pouquinho sobre o regime tributário ali também, né, as demonstrações do Simples e tal, e que aproveitando para esse gancho até para falar um pouquinho sobre para o pessoal do Simples Nacional, pensando um pouco agora na questão dos tributos. Inclusive o Lucas tinha comentado também aqui sobre o que você trouxe antes, que muita gente não notou que essa questão de ter sido adiado o vencimento, o pagamento do Simples, vai fazer com que ele pague 2 vezes lá no final do ano. E ele tem que se preparar para isso, né? Como você disse, será que eu tenho condições de pagar essas duas guias aí, enfim, em outubro, em novembro, né? Muita gente confundiu, muita gente achou que não ia mais precisar pagar, que essa conta não ia mais vir, né? Isso realmente é um problema, pode virar um problema agora no final do ano. E dentro do Simples Nacional, uma coisa que eu vejo às vezes, trabalhando nessas consultorias de revisão que a gente faz, né, com foco mais nessa parte tributária, é a questão do cadastro do produto, né? Do produto que está sujeito a ICMS-ST ou que está sujeito a PIS/COFINS monofásico. Que é uma coisa simples, em teoria, né? Que é uma coisa que não é nova nem nada, mas que eu vejo ainda um bom número de empresas que não tem isso feito, ou não tem feito essa segregação para todos os produtos, ou não tem feito mesmo. Está simplesmente tributando integralmente ali tudo aquilo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, nessa questão, se isso, porque eu imagino assim, talvez possa ser um momento para essa empresa do Simples fazer essa reanálise, né, dessas segregações das suas receitas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Ó, na realidade, assim, eu acho que isso entra de novo naquela situação. Eu tenho pouco contato com o meu cliente. Ele cadastrou Sim. aquele produto, ficou e deixou, e a gente entra naquela rotina e de fazer, é mais um mês e acaba o mês, e no final vem mais outro mês, e assim sucessivamente. Então, realmente, essa revisão ela é importante, ser feita sim pelos... Na realidade, eu sempre digo, qual é o teu termômetro? O termômetro é em cima da tua entrada. Se ele compra um produto, né, nesse NCM, né, que ele é monofásico e tal, você já vai saber. É um produto novo? Mas se tu começar só a pensar daí dentro daquela contabilidade tradicional, simplesmente só fazer a apuração dos impostos, você não vai enxergar nada. Né? Sim. Na realidade, eu fiz também esse processo, tá? Com alguns clientes, nossa, deu uma diferença considerável, tá? É uma diferença, e é um processo, como você falou, lógico, ele demanda trabalho, tudo demanda trabalho, mas assim, o retorno do cliente é fantástico. Então, é o que eu digo, mais uma vez, é uma oportunidade. Né? A mesma coisa, tu vais ali, principalmente são empresas que usam o cupom fiscal, né? Na verdade, essa importação do cupom fiscal, ele vai direto para o nosso sistema. Eu não preciso lançar nada manual. Então, mas para isso eu tenho que estar onde? Eu tenho que ir lá no cliente, pegar e fazer as informações. Porque geralmente eles têm dificuldade. Então, é o que eu digo, esse contato, ele é extremamente importante. Então, a gente tem que estar do lado do empresário, e daí sim, quando a gente até comenta que, de repente, algum dos nossos ouvintes, eles podem estar falando, vão dizer, mas ainda nesse momento tem muita gente pedindo redução de honorário. Olha, eu vou ser bem sincero. Todas as pessoas que eu auxiliei de fato, se pediram redução, foi muito pequeno. E daí eu já vou dar uma dica aqui. Não é a redução. Uma dica, vamos lá. Na realidade, a gente pode dar uma redução. Porque, na realidade, quando o cliente vem abordar para você, o meu faturamento caiu. Né? Mas aí a gente não vai falar, pois é, mas quando o teu faturamento aumenta, você já vem dizer, agora eu quero pagar mais honorário? Óbvio que tu não vai falar isso, não é? Mas o que eu pego e faço? Não, eu entendo perfeitamente, a gente é solidário, a situação sabe do momento. Ok, quando o teu faturamento voltar,
esse valor fica de débito e eu te cobro lá na frente, pode ser? Não teve um cliente que disse que não. Que na realidade ele mudou, porque o trabalho, pelo contrário, a nossa demanda hoje, ela está muito maior, né? A quantidade de ligações e reuniões que a gente está fazendo, mas isso é bom. Gente, nós estamos felizes. É o que eu digo, a demanda é grande, né? Tanto que, não, exemplo aqui no escritório, não se pensa em momento nenhum, nem em redução de carga horária, muito menos demissão de qualquer um dos colaboradores. E sim, pelo contrário, estamos até procurando uma pessoa para trabalhar a mais. Então, é porque a demanda ela cresceu. Agora, se o faturamento aumentou, ele aumentou de oportunidades que foram criadas. Então, isso que eu acho que é bacana. E a gente tem que enxergar isso, né? Por isso que eu acho que também a gente tem que criar novas habilidades. Então, tem um cenário bem bacana e eu acho que é de crescimento. É época de crescimento mesmo. Não, é excelente essa tua ideia, porque inclusive é uma coisa que eu até queria te perguntar depois também. É ótimo que a gente já falou disso, porque a gente fala muito dessa questão da contabilidade consultiva e daqui a pouco tem algum contador nos assistindo e dizendo assim, cara, mas eu não tenho tempo para isso, como é que o cliente não quer me pagar por isso, como é que eu posso fazer, né? E para me valorizar nesse cenário. E essa ideia de fazer essa vinculação ao pagamento para depois, eu acho que realmente, bom, a gente já tem o teu relato dizendo que funcionou e poxa, muito boa ideia mesmo, assim, eu acho que... não, mas é porque, né, o Henrique, na realidade é porque a abordagem do teu cliente, ela vem o quê? O meu faturamento diminuiu. E na realidade, a contabilidade, ela cobra em cima de volume de trabalho. Então, o volume de trabalho, pelo contrário, ele aumentou. Só que você não, você até informa isso. Mas é de uma forma bastante tranquila, né? E simpática. Mas ao mesmo tempo, então a gente tem que dizer, ok, então, mas nós vamos fazer dessa forma, porque a gente acredita que vai existir a retomada, né? E também está todo mundo se reinventando, fazendo a diferença, né? Então isso acho que é bem bacana, sim. Sim. Não, perfeito. A gente falou então um pouco para o pessoal do Simples e talvez dar tanto para o contador quanto para o empresário que eventualmente está nos assistindo, dar mais atenção para esse aspecto do cadastro de produto, né? Que a gente também percebe. A gente até teve um feedback aqui antes também do João, amigo do Nordeste, que trabalha bastante na KSM Consultoria, trabalha com revisão muito focada nessa questão do Simples Nacional. E ele mesmo já me relatou também o quanto eles percebem isso lá na região do Nordeste, porque esse realmente é um dos erros mais comuns, por mais, né? Que seja algo que... eu até não uso erro, tá? Não é erro. É aquela história. É volume de trabalho, você vai deixando. Aí tem uma pessoa que, vamos dizer, está à frente ali, cadastra aquele produto de qualquer forma. Então, assim, é a informação. Então, a gente sempre tem que levar o quanto importante é esse cadastramento. Né? Então, acho que essa parceria com o teu cliente, ela é muito importante, realmente sempre estar junto e passando essas informações. Perfeito. E uma outra questão que eu queria trazer para ti, então, ainda sobre regimes tributários, é pensando, então, no pessoal das empresas do regime do lucro real, né? Que, via de regra, são as empresas maiores, né? As empresas que são obrigadas ao lucro real são as que têm um faturamento mais alto. Mas a gente também vê muitas empresas de lucro real, por exemplo, no setor de transportes, que não necessariamente são empresas tão grandes, mas são empresas que têm um custo maior de operação, que talvez podem estar sentindo hoje muito essa crise, até em razão dessa questão do custo alto e da baixa margem, né, de lucro que eles possuem hoje. Dentro desse cenário de crise, assim, pensando em tentar a redução de custos para uma empresa do lucro real, o que você tem alguma sugestão, assim, alguma ideia do que essa contabilidade poderia prestar atenção, que poderia ajudar? Tenho, sim. Na verdade, eu acho que até eu vou abordar um pouquinho antes, tá? Porque como, na verdade, entramos na pandemia em março, né? Na verdade, nesse período, na verdade, ali ainda, exceto quem está no Simples Nacional, mas quem está no lucro presumido, poderia até mudar o seu regime tributário para o lucro real. Porque seria onde? No primeiro pagamento do trimestre. Então, assim, até daria, ok? Beleza. Mas, assim, qual é o primeiro foco de qualquer empresa? Ter uma contabilidade organizada. Então, muitas vezes a gente ouve do próprio empresário, agora, nesse momento, mas eu ouvi, né, aquela história, grama do vizinho sempre é mais verde, né? Eu ouvi que vale muito a pena ser lucro real, porque eu estou tendo prejuízo, mas ele não sabe qual é o prejuízo, ele nem sabe se é prejuízo de fato, né? Então, assim,
É o que eu digo, oportunidade novamente para a gente entrar naquele cenário e dizer, não, pera lá, vamos ver se realmente você tem condições de fazer um lucro real. Por quê? O que acontece ainda que, na realidade, tu já estás falando só de um perfil das empresas que são obrigadas a fazer o lucro real. Mas eu já estou pensando em outras empresas que poderiam exatamente, ó, se eu tenho prejuízo esse período, por que eu estou pagando pelo lucro presumido? Por quê? Né? Eu não sei, mas será que ela tem? Mas o que a gente vê ainda os pequenos empresários fazendo isso direto? É o cliente misturando as contas da empresa com as despesas dos sócios. Né? Ah, eu paguei, não tinha dinheiro aqui, eu paguei lá, eu paguei a colar. Então, assim, essas empresas, lucro real, já pode descartar. Podemos se pensar num planejamento para o próximo ano, mas para esse ano, primeiro você vai ter que o quê? Se organizar. Então, assim, ó, isso eu gosto de deixar bem claro, porque a contabilidade, para fazer o lucro real, ela tem que estar organizada. Né? Independente, lógico, é muito, muito importante para viabilizar como é o lucro real, né? Lógico, a parte financeira sempre, né? Pagar menos tributo. Temos que mostrar, então, essa situação, e aliado a isso tem que fazer realmente uma revisão de possibilidade de redução de PIS e COFINS, né? Através de créditos oriundos dos custos lá relacionados diretamente à atividade da empresa, né? Porque o impacto maior, tanto do PIS e vamos dizer, da carga tributária em si, é PIS e COFINS. Não é pensar só em imposto de renda e contribuição social. Então, na realidade, isso a gente tem que estar ali com todas essas informações. E ainda, infelizmente, a gente é hipócrita dizer que não acontece, porque acontece muita coisa sem nota, aluguéis por fora. Então, essas situações, a gente tem que realmente estar ao lado do nosso cliente para conseguir orientar. Né? Então, se eu não tenho essas informações, eu não consigo fazer. O lucro real, ele pode ser vantajoso, sim, financeiramente, mas para isso tem que ter uma contabilidade, aonde daí a gente enfatiza novamente a contabilidade, né? A importância, né? Claro. Não, perfeito. Bom, a gente já tratamos aqui de muitos temas, né? Já foi uma live bem densa aqui, né? Até inclusive nosso novo presidente aqui da Associação de Estudos Tributários, o Gustavo, está comentando conosco aqui sobre que realmente é isso que você relatou, a confusão patrimonial que a gente percebe, né? Nos pequenos é a regra, infelizmente, nos pequenos é a regra. Mas isso depois ainda pode virar um problema ainda maior, se essa empresa eventualmente tiver que fechar as portas, tiver um problema maior de dívidas, né, em razão da desconsideração da pessoa jurídica. Mas, então, assim, assunto não falta, a gente já falou de muita coisa, É já verdade. acabam surgindo outras ideias, né? Mas Sim. a gente já está aqui quase uma hora de live, mas eu queria, então, só para a gente ir já no sentido de encerramento. Inclusive, o Instagram vai fazer cair a nossa live aqui daqui 20 segundos. Ele está esgotando o tempo. Mas aí eu te chamo Meu de Deus. novo, tá, Rubia? Quando cair Tá, aqui. tá ok. Tá. Porque eu acho que no final, assim, queria só te perguntar um pouquinho realmente sobre o futuro da profissão contábil, muito do que a gente já falou aqui, mas como que você vê, assim, esse cenário daqui para frente para a gente fazer o encerramento? Infelizmente aqui eu acho que a Rúbia está com um problema técnico lá. A gente vai ter que encerrar aqui, mas eu me comprometo a convidar a Rúbia para fazer um EBT Comenta com a gente, um quadro complementando a análise dela com essa última parte que acabou faltando, infelizmente, que a live caiu, né? Mas então a gente vai vou convidar ela para participar desse quadro para nas próximas semanas ela trazer esse conteúdo. E queria reiterar aqui então para todos que têm interesse nessa relação entre direito tributário e área fiscal, que a gente vai gravar aqui agora dia 14 de maio, um novo curso da Escola Brasileira de Tributos com a professora Carolina Sena, professora doutora, que é presidente da nossa Comissão Estadual de Direito Tributário aqui de Santa Catarina. Para quem quiser, esse curso vai estar disponível no final de maio na nossa plataforma, então vou deixar aqui esse spoiler para vocês. Então, agradecer a presença de todos, né? Infelizmente, o link acabou caindo aqui e a gente teve esse probleminha, mas vou pedir para a Rúbia terminar a análise dela em um EBT Comenta. Obrigado por toda a participação de todos. E é isso mesmo, né? O pessoal da Versátil aqui está reiterando essa questão. Realmente, a confusão patrimonial, infelizmente, é a regra, né? A gente tem muita dificuldade para expor para os empresários o porquê que não se pode fazer isso, né? Infelizmente, na prática, isso acaba se mantendo.
Muito obrigado aí pelos elogios. Obrigado, José. Um abraço. Nosso vice-presidente do CRC, muito obrigado pela participação. Um abraço e até mais, pessoal.